Com os jogos de hoje, o campeonato chegou, ultrapassou 60%, na verdade, a gente já tem 62% do campeonato disputado, tá? Com alguns jogos pendentes ainda, né? Alguns jogos que foram adiados e começam até a ser remarcados. E aí a gente vai para uma outra análise que eu já trouxe aqui no penúltimo raio-x que a gente fez, que é esse quadro que dá uma resumida em vários pontos que a gente costuma trazer do Power BI que Pedro Pereira, né, fornece para a gente. Tá? Nesse quadro a gente tem a pontuação, tá? Os clubes que estão em cada ponto, naturalmente. Ali em cima, em preto e branco, as possibilidades de pontuação dos times que têm jogos a menos. Tá? O Sport ele varia, por exemplo, de 35 a 41. Tá? Goiás, Operário também tem variações ali de 33 a 36. A gente tem o número de clubes que subiram com essa pontuação para cada uma das pontuações, inclusive das que não tem os times, e a projeção ajustada, além dos próximos jogos de cada time. Para quem não entende projeção ajustada, todo o programa eu explico. Projeção ajustada, você pega a quantidade de jogos fora, a quantidade de jogos em casa e faz, né, replica o desempenho fora e replica o desempenho em casa. Como a gente está numa rodada par, com muitos times tendo os mesmos números, então essa projeção ajustada está muito próxima, né, da projeção oficial, né? Mas por projeção ajustada, Novo Horizontino 68,1, Mirassol 66,5, Santos 63,3, Vila Nova 61,8, Sport 60,5, Avaí 58,6, Ceará 57, América 56,7, Goiás 55,7, o Curitiba baixou muito depois da derrota para 52,3. Aí eu vou trazer o seguinte ponto para a gente analisar. Ao vencer o Ituano e minimamente conter a sangria, o Sport se torna o 7º colocado, mas na projeção ajustada ele é o 5º, muito próximo do Vila Nova. O Vila Nova tem projeção de 61,8 pontos, o Sport de 60,5. Tá? Numa conta muito básica, se o Sport ganhar um jogo dos dois atrasados, o Sport teria ali um ponto a menos que o Vila Nova. Fica com esses números, com esse desenho. A gente ainda tem no Sport o principal perseguidor do G4 ou as interrogações em relação às atuações do time minam um pouco isso. Tá? Porque assim, o Ceará vem jogando um futebol mais ajustado do que o Sport. É claro que a gente tem aí um recorte de Guto Ferreira, né? Que foi muito mal. O Avaí vem num momento melhor. Como é que... Tem como fazer uma separação aí? Ou são times que, mesmo o Sport tendo 2 jogos a menos e tendo uma projeção ajustada maior do que a do Ceará e do que a do Avaí, pouco maior, sobretudo em relação ao Avaí, ele tem aí alguma vantagem? Minha resposta é que eu acho que são muito próximos. Eu não consigo hoje distinguir muito esse bloco Avaí. Tanto que o meu objetivo era que o Sport vencesse para ficar nesse bloco Avaí e Ceará, né? Para não ficar naquele bloco ali Goiás, Curitiba e Operário, né? A situação do Sport é uma situação muito mais de Pepa chegando e conseguindo fazer o que Anderson está fazendo com o Avaí, o que Condé está fazendo com o Ceará. Então ele precisa mostrar essa recuperação que os dois estão demonstrando. O Jorginho fez com o Curitiba, né? O que o Jorginho está fazendo com o Curitiba, mas lembrando, o Jorginho pegou o Curitiba quando a gente já tinha descartado o Curitiba, né? Então ele vai ter que ter uma sequência muito grande, assim. Perdeu agora mais 3 vitórias seguidas de novo. É mais difícil para o Curitiba. Avaí e Ceará já tem uma recuperação
próxima de um G4. O Sport não pode mais ficar numa de 2 jogos sem ganhar para ter uma vitória. Tem que ser 2 vitórias, ali com empate, 2 vitórias com uma derrota. Não tem muita margem para esse momento. Agora, eu acho que o Vila Nova é a grande equação para esses 3 aí. Porque o que o Vila Nova tem perante aos outros é um mando de campo que ele tem feito muito forte. Não é o melhor mandante dessa Série B. É o que pode gerar aí uma situação. Porque o Mirassol já tem uma margem. Podemos pensar daqui a 10 rodadas o Mirassol ainda ser um caminho. Mas hoje o caminho para essas equipes é o Vila Nova. É o Vila Nova. A não ser que o Sport faça 100% nos 2 jogos atrasados, né? Aí se torna o Sport. Mas é porque Cauê, assim, eu só pesei, só para passar para o Cauê, assim, é porque o Sport está começando um trabalho agora. Né? Não tem como prever 6 pontos. Seria... não tem como a gente prever. Nem a torcida dá os 6 pontos. O primeiro fosse contra o CRB ou contra o Operário? Contra o Operário. Contra o Operário. E o do CRB, eu acho que foi o pior cenário, que eu ainda achava melhor que o primeiro fosse o da Arena Pernambuco para depois jogar lá em Alagoas. Na verdade, da Ilha, né? Possivelmente. Sim. Ilha agora. Se fizer tudo, inclusive na 45 fez uma boa matéria, Vinícius Caxangá e Pedro Maranhão, sobre a possibilidade da Ilha do Retiro, porque a meta do clube é o que o próximo jogo do Sport já seja na Ilha. Isso. Mas tem um ponto que está assim. Tem um risco ainda. Veja, todos os laudos, a avaliação só poderá ser feita depois que a obra estiver finalizada. Não existe laudo com obra em andamento, né? Então, assim, vai ter que correr para esse jogo, sei lá. Tomara que seja, mas vai ter que correr. Então, Cauê e Cássio, Minhoca já falou. Como é que vocês posicionam o Sport? Com esses 2 jogos atrasados. Ele tem uma vantagem sobre Ceará e Avaí ou não? É uma questão numérica, como eu gostaria de lembrar, não lembro, minha memória para isso é ruim. Gostaria de lembrar como foi, Cauê, que a gente respondeu algo do tipo quando chegou o Guto. Se já estava. Porque nesse momento, numericamente, está ali ao alcance, inclusive com os 2 jogos atrasados. O Sport pode entrar no G4 sem sequer precisar ganhar os 2 jogos. Se somar 4 pontos, pode, dependendo do saldo, pode entrar no G4. Ou seja, empata Alagoas e ganha do Operário no Recife, pronto. E então, foi a conta que a gente fez na época. Eu acho que foi a conta que a gente fez, os 4 pontos possíveis, né? De 3 a 4. Mas indo além da matemática, eu não faço a menor ideia. Mas assim, interrompendo, eu acho que a perspectiva é diferente. Quando o Guto veio... eu a partir disso, numericamente, porque numericamente, tipo, o time está no jogo, estaria com o jogo, inclusive fosse o César, você estaria no jogo. Então, daqui com uma vitória e empate, 2 jogos atrasados, pontuáveis, o time entraria no G4, no mínimo colaria com o 4º colocado. No mínimo, teria a mesma pontuação do 4º colocado. Se ganhar um, empata outro. Se ganhar os 2, entra no G4. Se ganhar empatar, pode entrar no G4, mas no mínimo ficaria em 5º lugar colado. Então, assim, a matemática daria até com o César Lucena, que é o interino. Mas com a chegada de Pepa, e a estreia dele vai ser um pouco que foi Guto. Vai pegar o Santos na Vila, agora pega o Avaí de Anderson, que está no acrescente lá em Santa Catarina e tal. Ele vai para 2 jogos fora, Avaí e CRB. Ele estreia com 2 jogos fora. E a questão, acho que passa por aí. Por isso que eu perguntei. O que é que tu preferia naquele momento? Isso é muito ruim. Porque muito não ter. Tem que torcer muito para dar muito certo. Porque senão não vai ter nenhum embalo inicial, tá ligado? Assim, não vai ter nem aquela arrancada. E qualquer porque se perde os 2 jogos, a onda de baixo astral ela vai ser grande. Exatamente. E outra, é tão difícil assim. São jogos pontuáveis, mas assim, é tão difícil que isso aconteça. Então, eu acho que essa mudança de comando. E nem elimina o Sport do campeonato se acontecer. Mas é difícil convencer isso. Não elimina, mas o baque é muito grande. E aí a remada, meu irmão, ia ser maior do que a do Blue Sky. Porque, na verdade, no mundo perfeito para o esporte, seria, por exemplo, parou para o jogo das eliminatórias, todo mundo, e o Sport vai fazer esses 2 jogos atrasados agora. Era um mundo perfeito, velho. Pagar esses 2 jogos. Porque aí sim, você ia ver o efeito desses 2 jogos na tabela. De, vamos dizer, que somar os 3, 4 pontos, somar 6 pontos, não tem como não pensar nisso para estar na briga. Não tem como fugir disso. E aí sim você ir fazer esses 2 jogos que seriam de agora mais imediatos, posteriormente,
mas já muito mais próximo da turma, e perder um ou outro, estaria numa conta de eu me afasto um pouquinho, mas dá tempo de eu me recuperar. O problema é que você vem logo com esses 2 jogos, e que se você não fizer uma diferença com pontuações, no mínimo ganhar um aí, você vai de novo ser jogado lá para trás, que foi muito que o Ceará viveu nesta temporada nessa Série B. Que o porquê o Avaí conseguiu voltar para ali? Porque o Avaí conseguiu uma sequência de vitórias. E é isso que o Sport vai precisar cumprir. É uma sequência de vitórias, é quase que fazer aquele 100% ali, que você, nadei o suficiente para ver a beira da praia. Aí agora sim, pode vir uma onda me puxar um pouquinho, mas eu não vou voltar lá para o fundão. E aí a questão é que é contra o Avaí, é outro jogo fora de casa, não tem para onde fugir. Infelizmente, o Sport se colocou num cenário de que é campanha de campeão para poder pegar esse G4 definitivo. Não tem para Não acho que seja para tanto ainda, não. Eu acho que não tem como. Eu acho que tem que fazer algo de campeão de campeão. Não tem como ficar apenas na torcida que a turma não vai fazer um volume de pontuação. Não, isso não. Veja só. Vamos lá. Vamos dizer que 62 pontos suba esse ano. O Sport tem 35. Precisaria de 37 pontos, né? Não. Precisaria de 27 pontos. Né? 8 jogos na ilha. Se voltar a ter a ilha, passa a ser uma arma considerável. O Sport hoje é o 11º melhor mandante. Isso é um absurdo para a história do esporte, para a tradição do esporte. Então, se você fizer aí... Historicamente falando, na Série B, o Sport tem se você fizer aí 7 vitórias em casa, 6 vitórias... Mas aí já é pronto. Mas aí você puxar, Fred, um percentual... Mas o Caio está falando, você é campeão de campeão. Campeão de campeão, pô. Você em casa, você não precisa ser. Não, tá pegando só em casa. Não, mas é campeão, porque todos os jogos é campeão de campeão, mesmo em casa. Eu falei todos, né? 6 de 8. Não, mas você puxa para quase 100%, Fred, de aproveitamento. Você puxa para um aproveitamento em casa muito alto, e lógico, se você fizer isso, você consegue um conforto gigante para fora de casa, você fazer suas escolhas. Mas, mas é um percentual de campanha de campeão. Só um detalhe, o Vila Nova, por exemplo, que é o melhor mandante. Dos 12 jogos, eles têm 9 vitórias, 3 empates. 83%. O Mirassol tem 81% de aproveitamento. Isso. O Sport tem que chegar nesse patamar. Tem que chegar nesse patamar. Exatamente. Para subir é isso. É isso que eu tô falando. Não é campanha de campeão, é campanha de quarto, Vila Nova. Campanha de quarto. Mas o Sport, eu acho que o Sport agora, para puxar, tem que ser essa campanha de campeão, porque ele precisa. Eu achei a campanha de campeão, Cauê. Era se 62 pontos, pô. Eram 62%. Era se perder. 63, pô. Se perder do Avaí e do CRB, ou se traz um ponto desses 2 jogos, aí eu digo, não, a partir de agora, só com engate. Porque, veja só, o Sport tem 6 pontos aí para pagar de Guto Ferreira. O Sport tem 6 pontos para pagar. E não é ganhando do Ituano em casa que paga esses 6 pontos. Não. O Sport não poderia ter perdido. O Sport não poderia ter perdido pontos com o Brusque fora e com o Curitiba em casa. Então ele vai ter que ganhar o joguinho desse do Avaí, do Novo Horizontino, do Mirassol. Ele vai ter que ganhar o jogo desse. Tá? Ceará Santos, né? O Ceará em casa. Entra naquela... Mas, tipo, tem que pagar fora de casa. Ah, tá, entendi. Tem que pagar fora de casa. Então, assim, se ele vai ganhando o Avaí e ganhando o CRB, tá pago. Já tá automaticamente pago. Mas se ele vai ganha do Avaí, depois empata com o Mirassol, empata com o Novo Horizontino, e pronto, pagou. O Sport vai pagar esses 6 pontos. Tá? Porque ainda tem um desenho pro Sport que pode ser interessante, que é o Santos na última rodada. Sim, o Santos tiver subido. Precisava disso não, né? Não precisava, mas pode ser possivelmente vai precisar. Não precisava disso, não. Mas vai precisar. Se não precisar disso, meu amigo, vai a remada de pé. Por que eu quero dizer? É que talvez seja a melhor forma de pegar o Santos. A melhor forma de pegar o Santos seria o Santos já com acesso. Né? E se possível, não querendo levantar a taça. Ou campeão, exatamente. Ou campeão. Porque se chegar na última rodada, assim, tipo assim, se eu ganhar a Série B
pula de fase na Copa do Brasil. Aí Exato. não, chateia. Mas ainda assim, ainda assim não é a mesma coisa de ter o Santos Claro. semana que vem. Tá entendendo? Semana que vem seria horrível. Mas o percentual de campeão que eu estava dizendo, Fred, é que antes do jogo do Ituano, para o Sport chegar em 64 pontos, que é o número de corte que a gente geralmente utiliza aí, era necessário 62%, pô, de aproveitamento. O Vitória ano passado foi 63%. Cauê. Então é campanha de campeão. Mas vamos colocar. Tem um pezinho aí nessa campanha de campeão. Porque na conta, obviamente, o Sport já perdeu, como o Fred trouxe, o Sport é o 11º mandante, então, obviamente, pode perder mais pontos, sobretudo jogando na arena, é o que vem acontecendo nessa campanha. Mas, dentro de uma conta que favoreça a possibilidade do Sport, toda ela tem uma vitória sobre o Operário, certo? Sim, lógico, Pronto, não pode fugir disso. Então, assim, exatamente. Toda conta, qualquer conta do Sport vai ter essa vitória sobre o Operário. Vamos supor, não existe já ganhou do futebol, não, todo mundo sabe isso, mas com esse cenário, significa, bota aí que o Sport teria 38 pontos e só o jogo do CRB. Essa campanha de campeão não é tão de campeão, não, porque assim, significa que faltando, supondo que faça o que todo mundo espera que faça. O Sport teria 23 partidas, seriam 15 jogos ainda por disputar e 1 ponto a menos do G4. Isso em um jogo Não a é, menos. não é Isso não é campanha de campeão para subir. Essa propagação de campanha de campeão é campanha de G4. G4. Essa propagação de campanha de campeão, eu vi muitas pessoas porque eu acho que os 2 jogos a menos ela distorcem, porque você acaba somando uma vitória mais ali para isso e acaba pressionando mais a coisa. É aquilo. Mas é porque o percentual entra no percentual ganhar esses jogos que estão aí fora. Então, é porque, Cauê, esse cálculo foi feito depois de 3 derrotas. Se fizesse cálculo com a vitória de Ituano, já não é mais aquela campanha de campeão. Não, lógico, já vai abaixando. Você tá entendendo? Sim. Foi feito um recorte que, assim, ganhou do Avaí. Aí já não é nem mais campanha de quarto. Foi lá, ganhou de 0-0 do Avaí sábado. Essa história de campanha de campeão já não vale mais. Aí você vai para uma média de acesso, de campanha de acesso. Mas eu acho que no Talvez fundo 56%. é isso. No fundo é isso. Veja só, o Sport, como eu vejo a situação do Sport. O Sport vai precisar fazer uma campanha que se esperava que o Sport fizesse. Não dá para ser uma campanha cabra safada. Tem que ser uma campanha dentro do contexto do que a gente acreditava que faria, que é ser capaz de vencer 70%, 80% dos jogos em casa e ser um adversário difícil de ser batido fora, que não está sendo. E aí 3 empatezinhos fora, 2 vitórias fora, resolveu o campeonato. Resolveu o campeonato. Não precisa sair batendo em todo mundo dentro e fora, não. Eu acho que isso é muito importante, assim. O Sport vai... Aí ano passado não fez essa vitória. A gente esperou essa vitória. Fui pegar o Mirassol, perdeu. Novo Horizontino, perdeu. Sobretudo, não, mas agora... direto, né? Aí agora vai... Chegou no penúltimo jogo. Era o Vitória, perdeu. A gente passou aquele segundo turno inteiro tirando o jogo do ABC, esperando a vitória fora que encaminharia o acesso. Esse ano ainda não é assim, porque o Sport tem uma campanha inferior à do ano passado. Mas tem uma perspectiva melhor. Estaria em que lugar nesse momento? Com essa pontuação? Não, a do ano passado, na 24ª rodada. O Sport tem quantos pontos? Quando virou... Eu acho que naquela virada o Sport tinha... Já achei aqui. Estava dentro do G4, né? Ou não? O Sport estava com 40. O Vitória tem 47, o Sport tem 45. Seria o líder, pô. Seria o líder e teria 8 pontos. 8 pontos à frente do 5º lugar. Tinha passado aquela turbulência do fim do primeiro turno com a vitória de Sampaio Corrêa, né? Tinha dado aquela certa estabilizada, mesmo não estando jogando tão bem. É por isso que na 24ª rodada o Sport tinha perdido do Guarani, lá em Campinas. O Fred colocou, foi Série A agora aí na tela. Não foi eu, não. Eu não sei o que está acontecendo, não. Não sou eu, não. Enfim, alguém mexeu aí. Mas, Cauê, essa tua projeção de 64 eu tô achando uma pontuação muito segura, assim. Assim, é uma segurança... Hoje, tá muito baixo o aproveitamento. Eu acho que tá do que o Fred projetou para baixo. Eu não vou duvidar se tiver time subindo com 60 não, esse ano. Exato, também não.
Espero. Será que alguém quebra o recorde de 59 do Vitória? Porque assim, eu acho que Estou me abraçando nessa, falou, viu? Estou me abraçando nessa. Porque a gente tá, assim, até agora não está indicando, assim, o que tá indicando são os perseguidores tendo uma boa sequência. Todo mundo que entra no G4 tem uma estabilidade. O Goiás já teve, a América Mineiro estava lá no G4, instável, o Sport estava lá no G4, assim, né? Também chegou a cair de rendimento. Então, Bastante. Precisa 62%, Minhoca. Na conta que eu fiz, 62 pontos dava 57%, eu acho. Ou seja, você já tem esse... Já é uma campanha... G4. 2 pontos a menos, né? Os 2 pontos a menos faz muita diferença. Quando você trabalha isso percentualmente, né? E se o Sport como o jogo do Brusque pode ter causado um dano enorme, a gente só vai saber no final. São 3 pontos. Enorme. O Sport aí, se conseguir 6 vitórias em casa, que aí daria 18, né? Dando um total de 53 pontos, né? Teria que fazer mais 9 pontos, tentar 2 vitórias com mais 3 empates. É o que eu falei, a minha conta é essa. Aí, claro, pode precisar de um ponto a mais ou uma vitória a mais. Vai depender. E aí é o sprint final, é você chegar num jogo da reta final e dizer, ó, esse aqui, meu amigo, tem que ganhar de todo jeito e pronto. E aí, só trazendo, Fred, um outro ponto. A campanha dos visitantes é muito ruim esse ano na Série B. As equipes estão jogando mal, assim, como visitante. Muito mal como visitante. Muita gente tropeçando. Eu acho que só tem uma equipe que é o melhor visitante, é o Novo Horizontino. Novo Horizontino. E é até baixou, né? Depois que perdeu do Ceará, baixou para 56%. Mas é o que está acima de 50%. Então a tendência é, de fato, as equipes não somarem muitos pontos. Então, se você conseguir melhorar bem em casa, que é isso que o esporte precisa, aí você, enfim, fazendo ali uma campanha ok, fora de casa. Pegar, Minhoca, justamente o campanha de visitante, né? Só o Novo Horizontino tem 56%, depois já é a turma que vem com 44%. Pronto, e o Sport desabou, né? O Sport desabou nisso. O Sport estava muito bem. O Sport tem 40% como visitante. 44% do segundo, é isso, Fred? 44%? É o segundo. Ou seja, você joga 3 fora de casa, empata uma, perde outra e empata outra. Faz 4 pontos, exatamente. Faz 4 pontos. Vê só, Cauê. Veja como eu achei exagerada essa conversa que circulou muito da campanha de campeão. O Sport tem 16 jogos para fazer, não é isso? 8 fora e 8 em casa. Tá com 22, né? O Sport tem 16 jogos para fazer. Se ganhar 6 em casa, aí eu acho assim, se não ganhar 6 em casa é porque realmente a campanha não vai ser uma campanha de acesso. Então assim, eu acho que ganhar 6 em casa não é uma campanha de campeão. Se ganhar 6 em casa, o Sport vai precisar fazer fora o que fez até aqui. Vai precisar fazer fora o que fez até aqui. Que é de 8 jogos, arrumar 8 pontos. Um ponto por jogo. Arrumar 1 ponto por jogo. Que aí 8 com 24. E a conta não é tudo diferente do Ceará, não, né? Não, 8 com 18, 24. Vai dar 26, 61, vai ficar meio perigoso ali, mas... mas aí pronto, é aquele... Não, um pra lá, um pra cá, né? Até porque eu falei 6 vitórias, não falei exatamente 2 derrotas em casa. Pode ser... exato. Você pode ter 6 vitórias no empate. Chegar a 63, né? Alguém perguntou o que significava em cima, alguém no chat perguntou mais cedo, esses números embaixo dos escudos, né? Porque tem quem subiu, mas é de quantos fizeram. Por exemplo, perguntaram o Ceará. Um clube com 36 pontos subiu, de 15 que chegaram nesse momento com 36 pontos. Tá? Em toda a história da Série B, 15 clubes chegaram na 24ª rodada com 36 pontos, só um subiu. Que é aquilo que a gente sempre faz, né? A gente sempre traz aquelas campanhas. E isso aí com 24 jogos, né? Porque no caso do Sport tem 22, jogos. Mas a conta dele é diferente. Mas aí é porque, na verdade, Minhoca, essa conta tá para as pontuações e não para os times. Então você pode escolher. Por isso que tem o escudo do Sport ali, preto e branco ali em cima, no 38, no 41. Tá? Porque esse número é o da pontuação. Mas com 24 jogos, não é isso? Com 24 jogos para todo mundo. Entendi. Então, por exemplo, você não olha o do Sport, você olha para 35. Se o Sport perder os 2 jogos,
Esse cenário Ele aí. tá 2 e 15. Se ele ganhar um, é aquele cenário do 38 ali. De 10, 3 subiram. Você vê que você tem o Sport ali em 41, em 39, em 38, em 37, em 36 e em 35. Perfeito. Que é todas as posições que o Sport pode verdadeiramente estar.